a terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Boa noite, sejam bem-vindos todos vocês e sejam bem-vindos também os que nos visitam, sintam-se bem em nosso meio. Deus abençoe ricamente cada um por meio da sua palavra, que o Espírito Santo nos dê certeza do seu perdão e também nos fortaleça a fé em Jesus. Nós vamos cantar, o primeiro hino que nós vamos cantar, os hinos serão projetados. O hino 68 do Louvai ao Senhor, Bendito Jesus, Divino Pastor.
fazemos a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos confessar os nossos pecados a Deus. A palavra de Deus nos diz na primeira carta de João: se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Deus perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. E assim então queremos nos colocar diante de Deus, reconhecendo a nossa culpa, o nosso erro, a nossa desobediência. Queremos, com o coração arrependido, pedir perdão dos nossos pecados. Perdão que Deus nos concede em Jesus Cristo. Juntos vamos fazer então a confissão dos nossos pecados, orando: onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Confesso de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. E Deus tem piedade e misericórdia de nós. Não merecemos, mas Ele, por amor e por causa do seu Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida em resgate, perdão e salvação na cruz, Ele então vem ao nosso encontro e nos traz essa maravilhosa notícia da reconciliação, do perdão dos pecados. E este perdão eu anuncio da parte de Deus como ministro da palavra e por sua ordem, declarando: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados, queremos agora seguir os conselhos da palavra de Deus, começando com a leitura responsiva do Salmo número 1, que encontramos nas Bíblias aqui na igreja, na página 361 do Antigo Testamento. Salmo número 1, leitura responsiva. O pastor lê um versículo e a congregação responde lendo outro versículo. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Podemos sentar? Vamos com o próximo hino, hino 55 do Louvai ao Senhor. Grande Deus, o teu louvor, dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Na terceira estrofe, em reverência à Santíssima Trindade, onde vamos cantar,
ficamos em pé, depois na terceira estrofe. Pode sentar. O Andrei vai fazer então as leituras do Antigo Testamento e da Epístola. O Andrei é seminarista, aluno de seminário. E a primeira leitura que nós vamos acompanhar está registrado em Ezequiel, capítulo 17. Isso está no Antigo Testamento, na página 559. Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 a 24. O Senhor Deus diz isto: tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo e o plantarei no monte elevado, no monte mais alto de Israel. Ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo. Pássaros de todo tipo viverão ali e acharão abrigo na sua sombra. Todas as árvores dos campos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu, o Senhor, falei, eu cumprirei o que prometi. Até aqui a leitura. E a leitura da Epístola, mais ao final da Bíblia, Novo Testamento, na página 148, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 10, página 148 do Novo Testamento. De fato, nós sabemos que, quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Por isso, gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu.
Aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é morto desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivermos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo, para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor, porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Até aqui a leitura. Obrigado, André. Essas então foram as leituras do Antigo Testamento e também a leitura da Epístola. Cantaremos o próximo hino, que nos traz uma referência à Santa Bíblia, a Palavra de Deus, essa que estamos lendo e meditando neste momento. Leitura do Santo Evangelho, registrado pelo evangelista Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34, na página 33 do Novo Testamento. Os convido a ficarem em pé para acompanharmos assim a leitura do Santo Evangelho, conforme Marcos, capítulo 4,
versículos 26 a 34. Palavra do Senhor que diz: Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. É aqui a leitura do Evangelho. Juntos vamos fazer a confissão da nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar, prepara a mensagem, cantaremos o hino 103 do Louvai ao Senhor, em Jesus amigo temos.
nos abençoe, a sua palavra, que é semeada, que ela germine, cresça, produza frutos. Os textos de hoje, com exceção do texto da epístola, eles têm uma certa conexão falando sobre plantas, sobre árvores, sobre semente, sobre plantio, sobre poda, sobre broto, como diz lá em Ezequiel. Tem aqui não sei se alguém fez essa experiência, né, na escola. Isso aqui foi feito pela Ana, né, faz tempo isso, né, que bota lá na terra, né, para germinar. E foi engraçado que ela lembrou que tinha que fazer essa tarefa para a escola, né? Botou lá na terra, no potezinho, a gente deu sementinhas de feijão e ela esqueceu. Aí, tem que entregar aquele trabalho, cadê? O pote, será que saiu? A gente foi lá ver e estava lá, até tirei uma foto, né? Guardei ela. O texto de hoje do Evangelho diz assim: o reino de Deus é igual, é como uma semente lançada na terra, que desenvolve enquanto o agricultor ou quem plantou dorme, ele não faz nada. Hoje é curioso, né, que a gente vai na prateleira do mercado, né, comprar arroz e tantas outras coisas, né, aquilo foi plantado, cultivado, o agricultor jogou a semente e foi para casa dormir, teve lá o cuidado durante o processo, mas quem fez germinar e crescer aquela planta foi Deus. A gente não tem muito o que fazer, a gente até consegue atrapalhar às vezes, né, esse processo de cultivo. Mas o que Jesus quer dizer com isso em relação ao reino de Deus? E aí eu recordei e trago aqui uma lembrança de algo que aprendemos na época da instrução de confirmandos, com bastante brevidade também quando fazemos profissão de fé, mas é um ensinamento bíblico, lá sobre o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, Martinho Lutero explicou dizendo o seguinte, quero convidar vocês para relembrar, para a gente ler juntos. O que significa isso quando a gente ora? Venha o teu reino. O reino de Deus vem por si mesmo, sem a nossa oração. Mas pedimos nessa oração que ele venha também a nós. Ou seja, o reino de Deus, assim como uma planta que ela cresce, germina, né, produz, enquanto o agricultor dorme, o reino de Deus ainda hoje é assim. A palavra é lançada, a palavra de Deus ela é testemunhada. Agora, nesse momento, está acontecendo isso na pregação, mas ela acontece também no nosso dia a dia, na vida de cada um de nós. E essa palavra de Deus, ela produz frutos. E mesmo que a gente ore ou não ore, o reino de Deus vai continuar vindo. O reino de Deus, ele se fará presente. Mas, quando oramos, né, Deus quer que a gente ore. Então, quando oramos na oração do Pai Nosso, que vamos fazer daqui a pouco, dizendo, venha o teu reino, vamos pedir isso. E esse reino de Deus, né, também na parábola que apareceu aqui em Marcos capítulo 4, a leitura do evangelho de hoje, é como uma semente de mostarda. Ali, ó, botei essa foto de propósito, né, para ter uma referência ao tamanho do dedo, o tamanho da sementinha, ela bem pequenininha, né? Ela é a menor de todas as sementes, que era cultivada principalmente nas terras bíblicas, e se transforma numa planta maior, grande. Ela não é uma árvore enorme, mas é uma planta que tem, por exemplo, então, um agricultor, e aqui tem uma plantação de mostarda, né? Essa mostarda é a mesma aquela que a gente usa nos nossos lanches, né? Que a gente saboreia botando lá no nosso X,
mostarda. E ela fica grande que os passarinhos, inclusive, montam os seus ninhos. Assim é o reino de Deus. E agora, fazendo uma lembrança, né? Como que iniciou o reino de Deus? Lá com Adão e Eva, com Noé depois, ou com Abraão, ou com Jesus e os discípulos. No dia de Pentecostes, nós estamos vivendo agora, há algumas semanas, o período de Pentecostes, onde a igreja, ela medita e os textos nos apontam para o crescimento do reino de Deus. Inclusive a cor verde que nós temos nesse período remete à cor de uma planta, né? Que ela é viva. A igreja de Deus é um reino vivo e cresce. E assim tem acontecido desde os tempos bíblicos. E ainda esse processo continua, assim como um agricultor que planta, colhe, no ano seguinte ele faz novamente esse mesmo processo. É um trabalho que é contínuo, infindável, para sempre. Vem uma geração que cultiva aquela terra, morre aquele agricultor, vem outro e cultiva e continua esse processo. Assim é o reino de Deus, como um grãozinho pequenininho de uma mostarda. Mas ela dá uma planta enorme, que até inclusive os pássaros podem montar os seus ninhos. Achei essa figura aqui muito interessante, né? É Jesus numa cruz, mas aqui tem uma planta, um grão de mostarda, né? E aqui inclusive tem os pássaros que fazem os ninhos. Assim é o reino de Deus. Ela produz frutos, ela cresce. É o reino de Jesus, o reino de Deus. Ainda voltando para a petição lá do Pai Nosso, sobre aquela partezinha, quando oramos, venha o teu reino. O Martinho Lutero então coloca uma explicação de como isso acontece na prática. E vejam o que ele diz ali, ó. Como acontece isso? Vamos ler juntos de novo? Quando o Pai Celeste nos dá o seu Espírito Santo para crermos por sua graça em sua santa palavra e vivermos em comunhão com Deus neste mundo e na eternidade. Então, quando oramos, venha o teu reino, e esse reino de Deus, que é pequenininho como um grão de mostarda e cresce e fica enorme, né? Como isso acontece na prática? Quando oramos lá ao Pai Nosso, essa parte, venha o teu reino, é isso que nós estamos orando e pedindo. São duas coisas, a gente consegue identificar ela aqui, ó. A primeira, aqui diz que tem a ação do Espírito Santo, e ela se dá por meio da palavra, né? A palavra de Deus unida à água no batismo. Ali temos a pia batismal, ela está escondidinha, mas está ali, né? Por isso que eu estou apontando. A palavra de Deus que lemos, anunciamos, ouvimos, né? A leitura bíblica. E também a palavra de Deus que está unida na Santa Ceia, onde recebemos junto com o pão e o vinho o verdadeiro corpo e sangue de Jesus. É essa a ação do Espírito Santo que dá, então, o quê? E aí nós temos duas coisas. Ela nos faz crer, né, em Cristo, nos dá a fé através da sua santa palavra. E aqui a segunda coisa, aqui é a prática, né? Não é só ouvir. Às vezes é meio desafiador ouvir e entender a palavra de Deus. Isso é algo racional, mas não é só isso. Isso se transformar em fé ativa, fé viva, que produz frutos. É algo prático na nossa vida diária. Então, quando isso acontece, nós também queremos viver essa palavra de Deus.
e ter uma vida em comunhão com Deus neste mundo, ou seja, não é só lá no céu, lá na eternidade, isso vem depois, mas também já vivemos isso agora, aqui, neste momento, testemunhando, falando, vivendo, agindo com conformidade com a palavra de Deus, sendo coerente com a palavra de Deus. E aí, seguindo nesse mesmo entendimento, agora eu quero fazer um exercício prático usando o salmo que nós lemos juntos hoje, o salmo número 1, que é muito bonito, né? Aí a gente pode dividir ele da seguinte forma, né? Olha só, são duas partes, está bem claro lá no texto, né? Uma parte é a árvore e a outra é a palha. Então, o reino de Deus, podemos assim dizer, é como uma árvore que cresce na beira de um riacho. E aqueles que pela falta de fé, que se fecham para a palavra de Deus e não querem saber de Jesus Cristo, eles são como a palha que o vento leva. Eles não têm firmeza. O vento sopra para cá, eles vão para lá. Tá ruim aqui, o vento vem para cá. Eles não. E aí, como explica o salmista? Olha só, falando sobre a palha. Então, quem é a palha? Eles no dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Já começa assim. Lá no fim, o fim dos maus, aqueles que são como a palha, são a desgraça e a morte. É triste, porque eles não estão no organismo vivo que é o reino de Deus. E o que fala então, e aqui interessante, né? Os maus, eles são como a palha que o vento leva. Assim nos diz o texto. E a árvore? O que é a árvore? E é interessante que aqui vai aparecer ao mesmo tempo um contraste com aqueles que são a palha. E às vezes a gente se deixa influenciar por quem é a palha. Aí diz o texto assim: a árvore que cresce na beira de um riacho. Bonita imagem essa, né? Bem, dá uma serenidade. Pois é mais ou menos isso, tem um lago, tem água, não vai morrer por falta de hidratação, né? E aí diz assim, o salmo. A gente leu ele, só que agora a gente vai ler ele mais devagarinho, né? E aqui nos fala, olha só, são felizes aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que são a palha. E vejo na nossa vida prática se isso não acontece de vez em quando. Estaciona alguém ao nosso lado e começa a querer botar a nossa fé em Jesus em dúvida. E muitas vezes consegue. Mas vocês viram qual que é o fim deles? A palha não é legal. E aí ele continua a dizer, são felizes aqueles que seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Tem gente que não quer saber de Deus. Então, quando a gente vai na contramão dessa avalanche que às vezes vem, né, de todos os lados, de pessoas que não querem saber de Deus. E ainda vai adiante, olha só. Felizes são aqueles que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Às vezes, inclusive, acontece assim, eu vou no culto. Quê? Tu vai no culto? Que isso? Às vezes dentro do próprio lar a gente tem essa falta de incentivo. Então não é bom isso, porque são palha que vão queimar no fogo do inferno, infelizmente. E a realidade é essa, né?
Olha só, diz ainda o salmista, né, sobre aqueles que são a árvore plantada à beira do riacho, né? O prazer deles está na lei do Senhor, na palavra de Deus. Quando tem essa referência da lei do Senhor, é a Bíblia, a Escritura Sagrada. E nessa lei eles meditam dia e noite. Lembra que nós ouvimos antes lá, que o reino de Deus, na prática, ele acontece na nossa vida diária. Por meio da palavra nós recebemos a fé e cremos, mas isso se transforma em ação. Ação que, por exemplo, vi muitos membros aqui na igreja, e a gente fica sabendo de outras formas, que ajudaram outras pessoas agora por causa das enchentes. Sei também que muitos desses sempre fizeram isso. Não só agora porque teve uma enchente, mas agora fizeram com intensidade. Isso é viver e meditar na palavra de Deus dia e noite. Meditar na palavra de Deus não é só estar com o texto aberto e lendo direto, mas é ler e colocar isso em prática, viver isso, ter a fé enraizada e recebendo tudo que se precisa de Deus. O Senhor, olha, isso é o salmo ainda, ó. O Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Essas são as pessoas como uma árvore que cresce na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Assim é o reino de Deus, fundamentado na palavra de Deus, a palavra viva que é Jesus Cristo, mas que também aparecem os frutos da fé, esse reino que cresce, esse reino que vem em Jesus Cristo e por meio da sua palavra. Esse reino de Deus, que a gente ouviu na leitura da epístola, haverá um momento que terá um acerto de contas, um julgamento. E aí eu gosto dessa palavra da coerência, né? Diz ali que cada um vai receber a sentença conforme o que fez de bom e de ruim, né? E aqui então a coerência está no seguinte, né? Um pé de bergamota a bergamoteira da uva, não? Da bergamota, óbvio, mas que barbaridade. Isso é coerência. Agora eu sou cristão, confessei a minha fé, leio a Bíblia, venho no culto, participo na Santa Ceia, e a minha vida não tem nada a ver com a palavra de Deus no meu dia a dia. Os frutos da fé são uma consequência da fé que nós temos em Jesus. Eles aparecem, as pessoas observam, as pessoas percebem isso. Nós percebemos e sabemos. Sim, falhamos, erramos muitas vezes, mas em Cristo Jesus Ele nos purifica, Ele nos redime, Ele nos tira a culpa, Ele nos perdoa e nos faz ter acesso à vida eterna em Cristo Jesus. E assim a igreja de Cristo continua, o reino de Cristo continua crescendo. Pelo anúncio do Evangelho, da Palavra de Deus, uma congregação que está organizada, constituída, tem um endereço, mas que é na verdade o conjunto de cada um que tem a fé em Jesus, cada um de nós. E esta igreja, que agora sai para viver no mundo lá fora, ela acaba mostrando os frutos da fé em Cristo nas suas ações. E assim dá o testemunho de fé. Mesmo, conforme a gente viu, convivendo junto com a palha. Queremos ser uma árvore plantada na beira do riacho,
ali ela recebe a água, todos os nutrientes. Assim recebemos também toda a força e tudo que precisamos através da palavra de Deus. Que Deus assim conceda em sua graça. Amém. Juntos oramos dizendo: a palavra de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos entregar as nossas ofertas de gratidão. E enquanto nós entregamos nossas ofertas, nós vamos cantar um hino. O hino é o 147 do Louvai ao Senhor. Estamos no mundo, mas dele não somos. E trago uma pequena reflexão. Eu tenho durante a semana, sempre que possível, quase todas as semanas isso acontece, fazer visitas para idosos que não conseguem vir no culto. Eles não conseguem mais vir no culto. Então o culto vai até a casa deles, né? A gente lê a Bíblia, a gente conversa, faz oração, canta e também é entregue a Santa Ceia. E aqui inclusive coloquei no prato de ofertas, né, já, a maioria deles é idoso, né? Eles pedem, então, pastor, aqui está a minha oferta. Então eu digo sempre para eles: pode deixar então que no culto eu coloco lá no altar, no prato de ofertas. E aqui está então a oferta que eles fazem também a questão de realizar. Assim como nós também temos o privilégio de realizar as nossas ofertas de gratidão a Deus, queremos então trazê-las aqui diante do altar. Enquanto isso, cantamos: estamos no mundo, mas dele não somos. Nós vamos incluir os aniversariantes desta última semana, que são no dia 10, Adalberto Schlosser, Jason Heck, no dia 11, Arthur da Silva, Paulo Ren, no dia 12, a Thaís Monteiro, no dia 13, o Antônio Aleixo, no dia 14, a Márcia Heck e o Silvano Heck. No dia 16, a Cristiane Flores,
a Reni Fleck e a Monique Fernandes. Também, amanhã, inclusive, teremos com a presença da família, assim foi agendado, mas também compartilhamos com a congregação a respeito do falecimento do seu Alberto Bauer, que aconteceu no último dia 16 de outubro de no dia 6 de junho, isso foi na semana passada. O seu Alberto nasceu no dia 16 de outubro de 1934, em Maquiné, no Rio Grande do Sul, filho de Reinaldo Bauer e Sidônia Bauer. Casou-se com Dona Elga no dia 11 de fevereiro de 1967, é pai do Carlos, e o seu Alberto então faleceu no dia 6 de junho, alcançando a idade de 89 anos, 7 meses e 21 dias. A cerimônia de sepultamento e de cremação foi realizada então no dia 8 de junho, no Jardim da Memória, aqui em Novo Hamburgo. Ficam enlutados a esposa, a Dona Elga, o filho Carlos, a nora Lilian, a irmã Nelce e cunhados, cunhadas, sobrinhos e demais familiares e parentes. Que Deus, em sua graça, console e conforte a cada um dos enlutados. Também tem aqui no nosso caderno de orações, e sempre fica à entrada da igreja, sempre que alguém quiser solicitar algum pedido, pode mandar para o WhatsApp do pastor, ou também colocar aqui no caderno, no livro de orações. Então, pelo que eu vi aqui, acho que foi a Raquel que colocou, pedido de oração aí pela Dani, a Daniele Bauer Gomes, que está aí com tratamento de câncer. Então colocamos em oração. Vocês podem permanecer como estão, e nós nos dirigimos a Deus conversando com Ele em oração. Ó Pai Celestial, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigado por estar em nossa vida. O que seria de cada um de nós se não estivesses ao nosso lado? Queremos Te agradecer por tantas bênçãos em nossa vida. Muitas delas nós não reparamos, a não ser quando nos falta. E aí, inclusive, nós reclamamos. Nos perdoe por isso. Continua cuidando de cada um. Te agradecemos por nos dar a Tua palavra através do batismo e também na Santa Ceia. Estamos conectados a Cristo e assim ao Seu reino para receber todas as bênçãos nesta vida e na eternidade. Obrigado pela família, pelos amigos. Que bom ter alguém ao nosso lado. Às vezes nós não valorizamos ou nos damos conta tarde demais. Possamos cuidar uns dos outros com amor e carinho, assim como o Senhor cuida de nós. E Te agradecemos, Senhor Deus, por cada um deles. Também precisamos sim dos bens materiais, e o Senhor nos dá tudo o que precisamos para a vida e o sustento. Às vezes nos dá mais do que nós precisamos. E ainda assim não queremos repartir muitas vezes. Querido Deus, que o Senhor fortaleça em nós a fé, e que essa fé produza amor a Ti e ao nosso próximo. Que esta fé mostre os seus frutos através de ações de amor e cuidado para com o nosso próximo. Te pedimos, Senhor Deus, para que cuide de cada um que está enfermo, cuida especialmente da Daniele e de tantos outros que lutam com câncer. Restaura a saúde de cada um deles.
esteja com os enlutados, consolando e os fortalecendo. Te pedimos hoje pelos enlutados do falecido Elberto Bauer. Abençoe os seus familiares, consola-os, dá forças para seguir em frente. Também esteja presente em cada lar, cada família, que ali possa ter sempre lugar para diálogo, compreensão, perdão, que possam assim viver em alegria, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Que assim também seja aqui na congregação São Lucas, corpo de Cristo, em que todos, cada um com uma função diferente, possam juntos cuidar uns dos outros. E ainda assim, unidos, possamos realizar obras de amor a Ti e ao próximo, principalmente no que se refere ao testemunho do Evangelho, abrindo as portas, que possamos sempre ter aqui um ponto de referência para o anúncio do Evangelho da salvação. Querido Deus, abençoa a liderança desta congregação, todos os departamentos, o pastor, e que assim possamos juntos, dando com a sabedoria que o Senhor nos dá e a orientação do Teu Santo Espírito, fazer tudo para a honra, a glória e o crescimento do Teu reino. Te pedimos, Senhor nosso Deus, e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Ficamos em pé. Queremos juntos orar, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos nos preparar para o momento da Santa Ceia com a seguinte oração: ninguém tem maior amor do que dar a própria vida em favor dos seus amigos. Isso fez Jesus por nós quando ofereceu a sua vida em sacrifício. Ao celebrarmos a Santa Ceia, conforme a palavra de Deus, recebemos com o pão e o vinho o verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor! É uma bênção participar desta graciosa e íntima comunhão. Receberemos o perdão dos nossos pecados, o fortalecimento na fé e o crescimento no amor a Deus e ao próximo. Nós cremos, Senhor, demonstraremos esta fé em nossa vida, amando a Ti e o nosso próximo e seguindo os Teus ensinamentos. Que assim seja. Amém. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também tomou o cálice e entregou aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue, derramado para o perdão dos teus pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos sentar? O Andrei vai me auxiliar na distribuição da Santa Ceia. Vamos fazer como de costume. Começando aqui pelo meu lado direito. Venham, porque tudo está preparado.
Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça hoje. Lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. 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 Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Ficamos em pé e agradecemos a Deus. Obrigado, Senhor, nosso Pai Celestial,
porque neste culto ouvimos, meditamos, lemos a Tua palavra, recebemos a absolvição dos pecados, recebemos a Santa Ceia, e assim o Senhor nos dá o perdão dos pecados, nos fortalece a fé em Cristo, nos dá coragem para testemunhar e viver na fé em Jesus. Queremos também, querido Deus, te pedir para que o Senhor esteja presente na vida de todos aqueles que foram atingidos pelas enchentes, que o Senhor dê a cada um deles uma fé firme, vibrante, forte em Cristo Jesus, para que possam seguir em frente, não desanimar, reerguer aquilo que foi destruído, sabendo que não perderam tudo, mas se mantém a fé em Cristo Jesus e as bênçãos que Ele dá nesta vida e na eternidade. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podemos sentar?